Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito de Santo André, Carlos Grana. O prefeito Carlos Grana, do PT, vai nos falar sobre o impacto dos tempos difíceis de retração econômica sobre Santo André, município muito bem colocado no Índice de Desenvolvimento Humano entre as cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Obrigada, prefeito, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com isso. Santo André, entre as cidades de São Paulo, está em quarto lugar, o senhor me falou. E entre as cidades do Brasil, 14º? 14º município de melhor índice de desenvolvimento humano. Perfeito. A pergunta, como é que essa crise, essa retração econômica atinge a qualidade de vida dos moradores de Santo André? Bom, o primeiro grande desafio é manter essa qualidade que a cidade oferece para os seus mais de 700 mil habitantes. E a manutenção da cidade, ou seja, a saúde, a educação, a segurança pública, o trânsito, né, tudo que envolve os serviços municipais, evidentemente eles têm sido afetados. A arrecadação caiu muito? Muito, muito. Esse ano, inclusive, Santo André tinha uma estimativa de arrecadarmos 1,3 bilhão recursos próprios. A nossa estimativa mais otimista, pelo menos uns 100 milhões a menos, principalmente pelo ICMS. O ICMS é onde tem atingido não só Santo André, mas todo o estado de São Paulo e o Brasil. Agora, e o contingenciamento da presidente Dilma atingiu Santo André, como outros municípios do próprio ABCD, que eu já entrevistei outros prefeitos, e o pessoal está ressentido, porque se sente atingido com cortes? Não, no nosso caso não, Maria Lídia. Os grandes projetos estão envolvendo a área de educação, principalmente em construção de novas creches. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos concluindo a entrega de mais de 2.500 habitações, né, unidades habitacionais na cidade. Estamos aguardando, evidentemente, o programa Minha Casa Minha Vida 3. E os programas que estavam em curso, eles estão em desenvolvimento. Aqueles que vinham estão em desenvolvimento. Claro que tem um certo atraso, negociando com a Caixa Econômica, negociando com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, são questões que não paralisaram, né? Agora, prefeito, aconteceu uma coisa lá em Santo André que, assim, causou estranhamento e que, sem dúvida, é grave. Que história é essa de ter entrado ladrão lá no Paço Municipal, na madrugada, foi. Né? Uma edificação daquele porte, como é que é isso? Não, nós já detectamos, né, qual foi a circunstância em que esse indivíduo entrou. Foi uma pessoa? Foi uma pessoa, né? E nós estamos redobrando todos os cuidados, mas não houve absolutamente nada, né? Foi uma pessoa... Quer dizer, não havia nenhum objetivo que não fosse tentar levar computador, mas absolutamente não houve nenhum fato mais relevante. Bom, vou falar de política, o clamor das ruas. Como é que o senhor avaliou a manifestação do dia 16, chamada de Fora Dilma? Olha, Maria Lídia, você conhece a minha trajetória. Eu venho desde 18 anos de idade participando da vida política, não como candidato, mas como militante político. Sim, o senhor é um petista histórico. Exatamente. Então, eu vejo com muita naturalidade as manifestações, têm que ser respeitadas. É uma chamada de atenção para as autoridades. Mas não incomodou o senhor? A mim, particularmente, não. Eu esperava já que esse movimento tivesse uma certa conotação partidarizada, como ocorreu agora no último domingo. Se percebe que a liderança de grupos políticos querem levar para uma disputa política partidária. Como a do dia 20, né? O próprio PT já está conclamando para do dia 20. Faz parte da disputa política partidária. Quer dizer, é natural isso. O que não pode é querer ficar se escondendo e pegando uma onda, né? E como se o problema da corrupção no Brasil fosse apenas de um partido. E pedir a extinção de um partido político, nós não podemos aceitar. Eu lutei contra a ditadura na minha juventude, lutei pela democracia, para a gente atingir o direito de se manifestar, o direito de votar. Esse bem demorou muito para a gente reconquistar no Brasil. Agora, prefeito, o senhor disse que a manifestação não incomoda e tal, que o senhor entende tudo isso como, né, uma expressão
né, a voz das ruas. Mas não incomodou o senhor aquele boneco inflado com a imagem do ex-presidente Lula com roupa de presidiário e que depois na internet circulou assim loucamente um meme que continua sendo reproduzido? Eu acho que é justamente o que eu mencionei anteriormente, é uma certa partidarização, né, mas da movimento. População, porque é muita gente aí, não é só gente de partido, por né? Isso que eu digo, nessa reprodução da coisa. Por isso que eu digo, se aproveitam de uma onda legítima da população que nós estamos enfrentando no país. Mas o senhor achou que foi um grande desrespeito? Porque eu confesso que eu não tinha visto ainda uma manifestação que atingisse pessoalmente o presidente Lula de maneira assim desrespeitosa. Ali foi presidiário, né? Então, para qualquer cidadão seria, sim, uma forma de agressão, que tem um recado e um significado, sem dúvida nenhuma. Isso não incomodou o senhor? Não, é o exemplo claro da partidarização desse movimento. Na medida em que grupos querem partidarizar, chegam nesse limite da intolerância, né, que é justamente colocar um boneco do presidente Lula naquelas condições que estava na manifestação em Brasília. Então... Agora, a do dia 20, a manifestação do dia 20, é uma de apoio à presidente Dilma, para que ela contra o impeachment, renúncia, essa coisa toda, e, ao mesmo tempo, tem ali um protesto contra a política econômica do governo da presidente Dilma. Como é que o senhor vê isso? Que se por um lado apoia, por outro lado bate tão forte, fazendo críticas duras naquilo que ela está prezando tanto e onde, por sinal, ela teve... Foram gerados os problemas todos que ela enfrentou depois. Faz com a mão o apoio e desmancha com a outra, com dura crítica. Isso é bom? Olha, o movimento Dia 20, ele tem uma característica que é convocado pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais... E o partido, e o PT também convoca, né? Então, mas é um conjunto de movimentos sociais que tem as suas bandeiras, suas reivindicações, né? O que eu tenho acompanhado é que os movimentos também querem destacar a necessidade de garantir conquistas, principalmente nas áreas sociais, para que não possamos fazer com que haja retrocesso. Então, ao mesmo tempo, defende a Constituição, defende o direito democrático, não aceita golpe, não aceita, muito menos voltar à ditadura militar. Eu acho que é um absurdo, né? Só quem passou por isso sabe que ditadura militar nunca mais, né? E nenhum outro tipo de ditadura, por pior que a democracia tenha as suas falhas, por isso que é preciso avançar. Porém, é uma manifestação que ela combina essas duas atitudes, proteger os direitos sociais e também defender a Constituição. O senhor confirma, é candidato à reeleição no ano que vem? Eu espero, com certeza, estar bem de saúde, com muita disposição, até porque um projeto que a gente reiniciou em Santo André, depois de 4 anos da cidade parada, foram 2 anos e meio. E muito projeto eu quero ter direito e possibilidade de continuar e assim a população de Santo André me permitir. O senhor, para encerrar, o senhor disse que o senhor é sindicalista e está prefeito. Como sindicalista, uma pessoa que representa uma força do trabalho, na relação do trabalho, que é o trabalhador. O que o senhor diz para o nosso telespectador que está aí apavorado, com medo de perder emprego? Ou que já perdeu, ou que tem filhos, tem gente na família que está nessa situação. O que o senhor diz nesse momento para essas pessoas? Eu digo que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos ter confiança. Esse processo de retomada do desenvolvimento econômico vai ser feito no Brasil. Tenho uma confiança absoluta, principalmente na população, no povo brasileiro, nos empresários, nos grandes empreendedores. Eu vivi, Maria, sabe muito bem, a década de 80. Aquilo ali sim foi uma crise brutal e o ABC sofreu muito. Vivi a crise dos anos 90 e a gente sempre teve força, confiança, porque crise também é a oportunidade de avançar. Obrigada, prefeito. Obrigado. Uma boa noite. Gamberini.